Pela bondade de Deus, estamos aqui ajudando o nosso pastor presidente. Já vão fazer 3 anos como superintendente da Craciadal, porque é a campanha de recuperação aos caídos do Evangelho. E eu quero agradecer a ele por essa confiança que nos tem dado. Foram 18 anos no campo missionário, foram 15 anos no Equador e 3 anos no Peru. Não considero que pudemos fazer tudo, mas o que foi possível de fazer, a gente fez, que estava ao nosso alcance. Ninguém consegue fazer tudo. Diga comigo, ninguém consegue fazer tudo. Mas cada um fazendo a sua parte. Eu estava meditando nesta manhã, neste texto, um texto que eu li essa semana, e ele falou tão forte ao meu coração, neste Salmo 37. O livro de Salmos faz parte de um conjunto de 5 livros, chamados os livros poéticos, ou livros de sabedoria. Perceba que muitos salmos foram escritos por Davi. Davi, ele é um forte exemplo de adorador. Davi é um forte exemplo de um adorador. Perceba também que depois que Samuel unge Davi na presença do seu pai e dos seus irmãos, uma forma de Deus introduzir Davi no palácio foi através do dom que ele tinha, que era o dom de louvar. Uma maneira que Deus encontrou de introduzir Davi no palácio foi o dom de louvar. E alguém viu Davi louvando. Alguém viu Davi adorando. Alguém viu Davi tocando. Tanto é que quando Saul ele desobedece, ele começa a ser atormentado por um espírito mau. E alguém perguntou no meio da reunião: será que tem alguém que possa tocar, cantar, para acalmar a alma de Saul? Às vezes a gente pensa que a gente está escondido, que o nosso trabalho às vezes é insignificante, que ninguém olha, que ninguém vê. Uma reclamação dos crentes hoje em dia é ser olhado, é ser visto, é ser observado. A gente quer ser visto, querem ver a gente pregando, querem ver que a gente prega bem, que a gente fala bem, que a gente canta bem. Mas Davi não precisou ser apresentado por ninguém, porque a própria família não chamou Davi para o banquete. Davi ficou cuidando das ovelhas do seu pai. Mas teve alguém que observou Davi, a sua maneira de adorar, o seu jeito de adorar, a sua forma de como ele tocava, e viu algo especial em Davi. Deus, nesta tarde, diz para alguém aqui: você não precisa apresentação de ninguém, não precisa que ninguém olhe o seu currículo, saber a sua posição, saber o seu nome. Às vezes a gente quer que o povo saiba do nosso nome, saiba da nossa história, fala para todo mundo que tem história, mas Deus conhece você, sabe quem é você, sabe onde você mora, sabe do seu endereço, sabe da tua idade, sabe das tuas dores. E no meio de uma reunião, parece que teria muitos nomes para serem falados, mas alguém brada no meio da reunião em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 18. Eis aqui, respondeu um jovem e disse:
Eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Aleluia. Que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo e palavra, de gentil presença. E, apesar de tudo isso, dessas qualificações, o final é o que interessa. E o Senhor é com ele. Aleluia. Você pode ter muitas qualificações. Você pode querer muita coisa. Pensar que é muita coisa. Mas se Deus não é com você, Deus está falando para a gente, para você em casa. Não se preocupe com a opinião dos outros. Não se preocupe com o que alguém vai dizer ou pensar. O que importa é a certeza que Deus está comigo todos os dias da minha vida. E no momento certo Deus apresenta, porque ninguém poderá ficar escondido quando Deus quer apresentar na terra. Se você acredita, você sofrendo humilhações, sofrendo decepções, o diabo se levanta, mas a gente permanece no mesmo lugar, fazendo o que tem que fazer, porque um dia alguém vai mandar um recado e dizer assim: tira Davi de lá do meio do gado e traz Davi para o palácio, porque Davi é útil lá no palácio. O jeito que Deus trabalha, o jeito que Deus faz é uma coisa incompreensível de entender. O jeito de Deus apresentar, o jeito de Deus mostrar para os homens, o jeito de Deus dizer assim: esse é meu, essa é minha, foge muito das nossas expectativas. A gente às vezes espera que aconteça, né, irmã Inaci, irmã Rosa, coisas mirabolantes, que caia fogo do céu, que aconteça coisas tremendas, mas Deus nas coisas simples. Tu está dentro de casa, trabalhando, fazendo o que tem de fazer, e a notícia chega na porta: vem, o rei mandou chamar, aleluia, para tu ir no palácio, porque tem uma necessidade, aleluia. Deus nesta tarde está apresentando o nome de alguém, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E esse personagem Davi que a gente tanto lê, era um homem muito sincero diante de Deus. Muitos dos seus salmos contava muito da sua história. Davi era desse que não escondia muito o seu estado de ânimo. Era uma pessoa muito direta. E os salmos revelam isso. Davi, quando peca, e ele é confrontado pelo profeta, ele rapidamente escreve um salmo, o Salmo 51, falando do seu pecado, falando de quem ele era, gerado no pecado concebe a minha mãe. Ele fala a sua verdade. Às vezes a gente quer esconder para todo mundo quem a gente é. A gente tem uma capa de muito forte, mas Davi sabia que diante de Deus ninguém se esconde. Ninguém pode dizer assim: eu sou isso, se Deus revela até o profundo e o secreto. Deus mostra a nós quem nós somos e mostra às pessoas também quem nós somos, porque o bom não pode ficar escondido por muito tempo, mas o mal também não ficará escondido por muito tempo. Quem é bom, aleluia, será exaltado, mas o mal será extirpado, porque Deus diz assim: não ficará o ímpio na congregação do justo. Não se preocupe, não se angustie demais, não pense que é só com você, que Deus não olha para você. Davi, quando ele estava aflito, ele escreve o Salmo 40, e ele diz assim: pacientemente esperei no Senhor. Fecha os teus olhos um minutinho aí onde tu estás.
Escuta isso, pacientemente esperei no Senhor, e Ele ouviu. E Ele ouviu. E Ele ouviu o meu clamor. Alguém pensa, irmãs, que clamar é uma oração qualquer. Alguém pensa que clamar a Deus é somente chegar num ciclo de oração de tarde e escutar a bênção dos outros e pensar, vai acontecer comigo. Tem irmãs aqui que eu venho de manhã e eu passo, e está a irmã Rosa aí com as irmãs, cavando o poço de manhã. É aquele grupo que não é um grupo muito grande que está aqui, mas aquele grupo pequeno que está cavando o poço. E de repente aquela irmã pede uma oportunidade na comissão, no jejum, ou aqui mesmo na live, e diz assim, eu passei uma luta tão grande, eu clamei ao Senhor, eu me humilhei aos pés do Senhor, porque clamor é um grito desesperado da alma, não é uma oração qualquer. Clamor é uma alma necessitada de uma resposta de Deus. E tem pessoas aqui, tem pessoas em casa, não só clamando hoje, tem anos pedindo a Deus uma resposta, e Deus está dizendo para nós, busque um pouco mais, se humilhe um pouco mais, porque a resposta só chegará no tempo certo, porque a honra e a glória é para o Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. Davi, quando expressa a sua confiança em Deus, ele expressa no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir comigo, irmãs, com força. O Senhor é o meu pastor e nada. Diga para alguém aí, nada. Diga para alguém do outro lado, e nada. A você que está em casa, o Senhor é o seu pastor. E nada, 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 nada te faltará. Um segredo na vida de Davi, apesar de ser um homem de tantas falhas, porque a gente observa nos crentes, às vezes, seu lado bom, mas Davi pecou, Davi errou, mas ele reconhecia diante de Deus as suas fraquezas, e ele sempre terminava os seus salmos adorando, exaltando, glorificando, bendizendo. Bendiz, alma minha, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Levanta a tua mão aí, adora ao Senhor, diga ao Senhor quem você é. Você é falho, diga, eu sou falho. O que prega é falho, o que está sentado aqui é falho, falha. A gente não é perfeito todo o tempo, chega algum momento que vem fraqueza, dá vontade de parar, mas como o Senhor é aquele que me alimenta, o Senhor é aquele que me ajuda, o Senhor é aquele que me fortalece, eu permaneço de pé, sabendo em quem eu tenho crido. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. E o Salmo 37, ele é bem interessante. O Salmo 37, ele responde uma das nossas inquietações. Ele responde à pergunta de muitos crentes. Um dia desse eu estava me perguntando a Deus, por que é difícil para mim? Porque, e a gente pensa que é difícil só para a gente. Porque a nossa realidade só sabe quem passa. É difícil dimensionar a minha realidade com a realidade das irmãs. Porque eu tenho uma necessidade. Eu preciso de Deus alguma coisa. Você olha para a irmãzinha que está do lado de você de banco, ou você que está em casa, na sua família, você diz assim, mas rapaz, o que fulano passa é tão simples. Por que fulano reclama? Ou por que fulano chora? Mas não é o sapato seu que está apertando, não é a sua unha que está encravada, nem aquilo que está doendo. É a dor que quem passa sente.
E a gente, no Salmo 37, ele vai mais além, porque a gente é crente, lavado, a gente confessa Jesus, a gente vem para a igreja, e às vezes a gente olha o ímpio sendo prevalecido mais do que a gente. A gente vê o ímpio prosperando, progredindo, obtendo coisas, obtendo riquezas, de toda maneira. A gente vê, parece uma facilidade tão grande, o ímpio ter as coisas, e a gente diz assim, por que se eu sou filho de Deus, comigo tem que ser tão difícil? Aí o Salmo 37, irmã Alda, responde algumas coisas. Ele diz assim, não, já começa assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Aleluia. Não fique preocupado demais. Não fique pensativo demais. Não fique enfurecido, porque indignação é irritação. Indignação é revolta, causa revolta na gente. Indignação causa tristeza na gente. Aí o Senhor diz para a gente, para quem está em casa, preocupe muito não fique indignado com aquilo que não tem que estar. Fique indignado com o pecado, mas não fique indignado se o ímpio tem mais do que você. Porque Deus fala assim para a gente, o do ímpio é como a verdura. Você vê aqui o texto diz assim, é como a verdura. Você pega o tomate, você pega a fruta e bota em cima da mesa. E daqui um tempo, passa 2, 3 dias, aquele tomate já está cheio de fungo. Essa é a riqueza do ímpio, ele adquire muito rápido, ele tem muito rápido, ele engana. Mas o crente às vezes chora um pouquinho mais, o crente tem que descer um pouquinho mais, o crente tem que chorar um pouquinho mais, clamar um pouquinho mais. Mas o crente tem um depósito guardado, aleluia, no céu. Porque o crente tem certeza que as bênçãos dele não estão nas coisas, está naquilo que o evangelho representa para nós. É Jesus morrer na cruz do Calvário, perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida e me levar para o céu, aleluia. O crente sabe que ele não guarda tesouro na terra, o crente sabe que ele guarda tesouro no céu. Então eu não fico inquieto, eu não me revolto, eu somente entrego a Deus a minha vida. E tudo que eu tenho eu coloco na mão do Senhor. Diga para alguém assim, o do crente. O que o crente tem, vem com a bênção de Deus. É pouquinho, mas é a bênção de Deus. Minha casa é alugada, pastor, você tem casa para morar. Minha casa, você vê lá, pastor, é uma casinha tão simples, mas é sua, está no seu nome, não está no nome do banco. Mas pastor, o meu carro é tão simples, mas você não está devendo ao banco, Deus tem dado saúde para você trabalhar, você tem tido a bênção de Deus, não tem faltado pão na tua mesa, porque o do crente, o que o crente tem, ele vem recheado de bênção. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore aquele que vive. E como eu sei disso, o salmista diz assim, e eu peguei algumas palavras principais aqui no texto que a gente leu. No versículo 3, a palavra confia. No versículo 4, a palavra deleita-te. No versículo 5, a palavra entrega. E no versículo 7, descansa. E eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Eu fiquei pensando nisso. Porque essa semana eu passei uma situação. Eu estou querendo comprar a minha casa. Aí, o que faltava era a entrada.
Aí Jeová mandou a entrada. Aí a casa que eu quero, chegou alguém na frente. Aí eu fiquei, meu Deus, eu lutei tantos anos por essa entrada. Agora que ela está na minha mão, agora que eu estou prestes a realizar um sonho, porque a gente sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Pelo menos a irmã Adriana vai ter um lugarzinho para estar. Aí eu digo, a entrada está na mão. 2 casas, alguém chegou na frente. Aí eu estava numa igreja, lá em Jaguarana. Fui para o Mensal da Craceadalpe. Cheguei lá, eu digo, o Espírito Santo, vai lá cultuar com os irmãos. Eu disse, mas não estou escalado, vai lá. Aí eu cheguei lá, um irmão que é cego, deficiente visual, ele recebeu a oportunidade para cantar. Aí ele falou assim, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Ele não sabia que era para mim que estava no púlpito. Deus usa quem quer, irmão. Não precisa ser grande, tem que ser pequeno mesmo para Deus usar. Seja do seu jeitinho, simplesinha, sem muito arrumado, sem muito lenga-lenga, sem muita coisa, porque Deus vai usar você com poder na terra. E Deus usou aquele irmão e disse assim, Deus não entrega nada de todo jeito. E Deus não dá casa sem janela e nem porta. Deus faz tudo perfeito, eu digo, é minha. Receba de Deus uma bênção nesta tarde. Levanta a mão assim bem alto. Receba de Deus uma bênção nesta tarde. E diga assim, o que Deus tem preparado para mim, eu aceito. O que Deus, diga, o que Deus tem preparado para mim, eu aceito. Então isso é confiança. Confiar é acreditar, segundo o dicionário, na sinceridade de alguém. Confiar é pôr alguém ou a si próprio sobre a guarda ou os cuidados de alguém. Deus está dizendo assim, confia em mim. Tudo o que você tem, confia em mim, tudo o que você tem, porque o que eu decidi para a sua vida será o melhor. O que eu fazer na sua vida será o melhor. O que Deus fazer no teu ministério será o melhor. Porque Deus não entrega nada pela metade. Deus não dá nada pela metade. Porque a obra de Deus é perfeita. Confia. 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 Eu escrevi hoje de manhã assim, confia. Parece que a gente prega para a gente mesmo. Deus diz para você, minha irmã, confie, entregue, deixa eu trabalhar do meu jeito. Tem um hino que a gente canta e às vezes a gente nem tem noção do que a gente canta. Deixa eu trabalhar do meu jeito. E você muitas vezes quer fazer do seu. É você pegar a sua causa e dizer assim, toma Jesus, faz do teu jeito Jesus. Você olhar para o teu filho e dizer assim, ninguém dá jeito nele. E você dizer, ó Jesus, eu confio meu filho a ti. Ele está lá na droga, está lá na cachaça, o marido está desviado da igreja, a enfermidade é grande, mas você diz assim, eu confio meu corpo, eu confio a minha vida, eu confio a minha família, eu confio meu trabalho naquele. Ei, Ramaço de mim. Eita. Aleluia. E não só confie quando tudo for bom. Jó, mesmo sem entender, se rascando, crítica dos amigos, ninguém entendia, nem Jó mesmo entendia o seu sofrimento. Mas ele diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você está disposto a dizer nesta tarde, ainda que seja difícil, nele eu confiarei. Levanta a mão aí, irmão.
Eu não sei se você em casa está escutando essa palavra, mas diga assim, ainda que seja difícil, nele eu confiarei. Jó disse assim, ainda que ele me mate. Porque se ele me matar, ele sabe o que é melhor para mim. Nele eu espero. Eu estou passando essa prova. Jó não entendia muito bem o motivo, mas ele nunca blasfemou diante da presença de Deus. Talvez você não entenda o teu momento de dor, o teu momento de angústia, o teu momento de choro. Mas diga assim para Deus nessa tarde, ainda que seja difícil, eu confio em ti. Bendito. E aprenda a escutar também não de Deus. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu disse, meu Deus, me ajude. Porque tem hora que Deus diz não para a gente. A gente lê muito 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 9, falando de graça. A graça, a graça, a graça. Mas Jesus disse não para Paulo. Paulo recebeu tanta revelação, tanta coisa. Por isso que Deus, às vezes, irmãos, Ele dá muito para a gente. Mas Ele prova a gente de um jeitinho para a gente ficar na estatura que Ele quer que a gente fique. Tem pessoas aqui que estão recebendo muitas bênçãos de Deus. Mas tem hora que Deus vai dizer não para você. Tem hora que Deus vai dizer assim, é do meu jeito. Paulo recebeu tanta coisa e ele disse assim, veio um enviado de Satanás para me causar tristeza, um espinho na carne. E eu não orei uma, eu não orei duas. 2 vezes Deus se cala. O silêncio de Deus incomoda. Vocês estão entendendo? Quanto tempo você tem orado e Deus tem assim, calado? Em casa, quanto tempo você tem orado e Deus calado? Aí na 3ª vez ele ora, aí Jesus tem misericórdia. Mas não é a resposta que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir Jesus dizendo, eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou dar, eu vou mudar. Às vezes a gente escuta no ciclo da oração alguém falar assim, Deus vai fazer uma coisa nova na minha e na tua vida. E quando a coisa nova de Deus é pegar a gente, moer a gente, colocar a gente no estreito. Deus disse para Paulo assim, ei, não vamos falar mais desse assunto não, porque a minha graça te basta. A minha graça sobre você é que basta. A minha graça na tua casa é suficiente. Porque às vezes o não de Deus é livramento. Você quer tanto e Deus está dizendo não. Não insista quando Deus dizer não. Aleluia! A graça de Deus seja suficiente na tua vida. E quando eu tenho essa certeza, o texto diz assim, eu me deleito. Deleitar-se. Meu Jesus, deleitar-se. Deleitar-se, irmãs, é sentir prazer com aquilo que Deus fizer. Deleitar-se é uma alegria, é um prazer. Eu me deleito, é uma confiança, é o resultado satisfatório, é a alegria, é o prazer em Deus, é contentamento, é alegrar-se nas promessas. Mesmo que não seja do jeito que eu pensei, nem do jeito que eu quis. Eu me deleito, aleluia. E uma vez, não sei se você se lembra de Sirlene, eu estava indo com Sirlene lá para o hospital, ela fazendo aquele tratamento dela. E a gente falando com ela no carro, ela dizia, eu gosto de tu, rapaz, porque tu dirige direitinho, tu vai devagar, eu estou sentindo tanta dor. E eu disse, Lene, o que é que tu pensa? Ela disse assim, olha, Emerson, eu serei um dia uma memória na mente de alguém. Serei só uma memória, irmã, e se a gente tiver certeza do que a gente sabe que um dia a gente vai ser só memória na mente de alguém. Alguém vai se lembrar de você, alguém vai esquecer de você. Aleluia.
E eu dizia para ela, e aí, Silene, tu tem certeza que pode chegar aonde chegou? Ela disse, Emerson, meu irmão, que ela me chamava, meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa, no dia que eu partir daqui, eu vou para a eternidade com o Senhor. Meus pais sentirão falta de mim, mas eles serão cuidados por Deus. Ainda que você seja uma memória na mente de alguém, Deus não se esquece de você. Deus se lembra, Deus cuida, nos mínimos detalhes. Isso é uma verdade, mas não vai ser do jeito que a gente quer. É do jeito de Deus, a maneira de trabalhar de Deus. Por isso, eu me alegro e entrego. Aleluia. Você está sentindo Jesus aí? Você está sentindo Jesus? Ele diz para a gente assim, entrega os teus sonhos, entrega os teus planos, entrega os teus projetos, entrega a tua família. Aleluia. Adore a Jesus, você que está em casa. Deus está falando para alguém, entrega tudo, teus planos, teus projetos, descansa. Descansa. Oh, irmã Iraci, descanse no Senhor. Irmã Rosa, descanse no Senhor. Porque o Deus que manda é o Deus que cuida, o Deus que prova, é o Deus que traz para perto, é do jeito que Deus fizer, está feito, eu me alegro. Se você está triste nesta tarde, mude de atitude e comece a adorar e dizer assim, eu aceito o que é melhor para a minha vida, aleluia. Porque a gente se preocupa com o ímpio, mas passa, mas eu quero somente terminar deixando aqui um versículo no Salmo 37 mesmo. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Aqui está falando para a igreja, não é só para algum homem. Os passos de uma mulher de Deus são confirmados pelo Senhor. Enquanto alguém se preocupa com o ímpio, Jesus está dizendo assim, eu estou preocupado é com você. Enquanto alguém está preocupado com o que está acontecendo na terra, Jesus está dizendo assim, eu estou preocupado é com você. Porque o meu propósito é com você. O propósito de Deus não é com o governo, governos vêm, governos vão, teorias vêm, teorias vão, mas o propósito é com a igreja, ele é com a igreja, ele cuida da igreja, a igreja, a Assembleia de Deus, a IADALP e as igrejas pelo mundo que professam uma fé verdadeira, serão cuidadas, mantidas, levantadas pelo Senhor. Então, alegre, cultue diferente hoje à tarde, saia daqui com um grito de vitória, saia daqui diferente, dizendo assim, Senhor, eu via de um jeito, eu pensava de um jeito, eu queria de um jeito, mas do jeito que tu fizer, aleluia, aleluia, ainda que caia, diz o texto mais adiante, mas eu penso numa coisa, o versículo 25, o salmista diz assim, eu já estou grande já, mas já fui criança. Hoje eu estou com 46 anos. Já vi pouca coisa. Tem irmãs aqui que tem 90. Já viram mais alguma coisa. Mas o texto diz assim, em espanhol diz, jovem fui e envelhecido sou. Aqui é fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, que mendigue o pão. Aí quando você olha para isso aqui, você pensa que é só comida, não. É tudo. Porque pão aqui é tudo. É em todos os aspectos da tua vida, você não vai precisar mendigar para ninguém.
Eu fico olhando pessoas mendigando posição, mendigando comida, mendigando cesta básica. Uma coisa é pedir, outra coisa é mendigar. Eu fico olhando pessoas querendo muita coisa. E Deus está dizendo assim para a gente, se preocupe não. Porque passa o tempo, passa as estações e o justo permanece. Cuidado. Deus tem cuidado das senhoras. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Nas coisas simples, Deus faz do jeito que Ele quer. Diga para alguém, seja simples. Certa feita, um irmão tinha um problema numa casa. Ele alugou a casa para um inquilino. E o inquilino não quis pagar, nem quis entregar. Aí o irmão chegou no ciclo de oração de manhã e foi orar. Aí ele entregou a Deus o problema. Aí levantou um vaso no meio da consagração e disse assim, estou eu mandando o meu exército. Aí o irmão ficou assim. Quando a gente fala de exército, a gente pensa que é coisa muito grande. Aí na casa desse homem mau, que não queria entregar, irmão, assim, deu uma peste de formiga. Formiga, o que é formiga? Que a gente pega a formiga e mata, pisa, não é nada. Mas era formiga de noite entrando no vidro, formiga mordendo em cima do colchão, botando veneno e ninguém matava a formiga. Formiga. Deus usa quem quer e o que quer. Meu Deus é terrível na terra e Ele tem o controle de tudo. O inquilino disse assim, toma a tua casa. Toma a tua casa. E a formiga do jeito que veio foi embora, mas a casa ficou lá. Receba de Deus nessa tarde providência. Você que está em casa, a tua vida pode mudar se você aceitar Jesus como seu Salvador. Digita aí, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.